passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas Bom dia, crianças. Como vocês estão? Estamos aqui de volta hoje, dia 28 de abril, para fazermos mais uma atividade de fixação, de revisão de língua portuguesa, tá? Então, hoje a gente vai lembrar que nós já estudamos sobre as gírias, tá? Estudamos também sobre variação linguística, tá? Então, a gente vai relembrar um pouquinho sobre gírias que nós estudamos lá na página 28 do nosso livro, tá? E a gente vai agora ler esse cartoon aqui, que tem dois quadradinhos de cartoon, né? Vamos lá. O professor dirige-se ao aluno falando assim: Aí, negada, nós vai estudar português assim. Observe aí a expressão de susto dos alunos, né? Nós não estamos entendendo nada. E no cartoon 2, o aluno diz assim à professora: Aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do news português. E a professora está aí sem entender nada, né? Observem que ambos os quadradinhos, nos dois quadradinhos, está sendo empregada as gírias, né? Que nada mais é do que uma maneira diferente de falar, né? As gírias, elas dependem muito de um lugar para o outro e também depende muito do grupo social em qual elas estão inseridas, né? Então, são palavras, são expressões que são informais, né? Elas são criadas por grupos de pessoas que têm características em comum. Por exemplo, os surfistas, eles têm um jeito próprio de falar, os skatistas, os pescadores. Então, com o tempo, essas gírias, elas podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte desse grupo que criou, né? ela, ela surgiu, né, para expressar a língua viva, vamos dizer assim, tá? Que a gente vê que a nossa língua está sempre mudando. Então é importante a gente estudar essas variações, uma maneira de compreender melhor a nossa cultura e a diversidade também da língua portuguesa, tá bom? Então a gente não pode ter preconceito linguístico, a gente precisa também conhecer as nossas variações, tá certo? Bom, e a partir desse quadradinho aqui, dessas imagens de cartoon, você vai responder aqui. O que podemos notar em comum nas duas imagens, tá? Você vai observar e vai ver o que é que tem em comum aí. O que é que essas duas imagens têm em comum e vai responder na letra A, ok? Letra B. As linguagens utilizadas nas cenas acima são mais adequadas a situações formais ou informais? Quais são as situações formais, né? São aquelas em que eu utilizo a língua padrão, né? A língua portuguesa padrão, a maneira culta de falar, a forma padrão de falar, tá? Vamos dizer assim, o português do dicionário, o português dos livros, né? O português da linguagem, digamos, correta, né? Ortograficamente falando. Ou de maneira informal. O que é informal? Informal é quando a gente fala de qualquer jeito, quando a gente está com os nossos amigos, utilizando gírias, utilizando expressões do dia a dia, do grupo de amigos, tá? Você vai ver que tipo de linguagem está sendo usada aí, se é a formal ou a informal. Letra C. Você acha adequado que essa linguagem seja utilizada na escola? Imagina a gente se comunicando dessa forma aí, né, lá na escola, né? Vocês acham adequado a gente conversar dessa maneira na escola? Sim ou não e diga o porquê, tá? Questão 2. Observe. As gírias devem ser evitadas em situações formais ou cerimoniosas, porque nessas ocasiões deve-se utilizar a linguagem padrão que obedece às regras da língua portuguesa, certo? Então aí vocês vão marcar as frases abaixo de acordo com o tipo de linguagem. Se for gíria, você vai colocar G, e se for linguagem padrão, você vai colocar P. Letra A. Égua, tu não sabes o que aconteceu ontem. E aí? Isso daí é uma gíria utilizada por um determinado grupo, né? Ou é uma linguagem padrão? Será que se a gente abrir os livros a gente vai ver escrito dessa forma, no dicionário, por exemplo? Observe aí e marque. Letra B. Toda beleza é imperfeitamente bela. Jamais deveria haver um padrão, pois toda beleza é exclusiva como um quadro de pintura, uma obra de arte.
Observe se essa frase está escrita na forma de gírias ou se ela está utilizando a linguagem padrão. Letra C. Quero ir naquele restaurante de novo. Ele é tri-bom. Analise e marque. Letra D. É essencial o atendimento e aceitação de que todas as variações linguísticas são fatores de enriquecimento e cultura, não devendo ser encaradas como erros ou desvios. Tá? Analise aí e marque. E por último, a letra E. Eu quero ir contigo. Tu vais que horas? Observe aí e marque G ou P. Ok? Então, amores, essa é a nossa atividade de revisão de português de hoje, tá? Atividade de fixação, para a gente rever os assuntos que nós já estudamos, tá certo? A gente se fala daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Uma beijoca e até mais!